Bom pessoal, salve, salve! Salve, salve a todos que nos acompanham na página Três Lagoas no Ar. A você que nos acompanha no site Castilha Notícia ou webfavorita.com. Hoje nós estamos aqui com o professor Joelson Paz. Por que nós estamos com o professor Joelson Paz? Nós vamos falar sobre guerra na Ucrânia, guerra da Rússia, invasão da Rússia na Ucrânia e uma palavra que voltou à moda agora, geopolítica. Professor Joelson, professor de Geografia em Três Lagoas, é destaque em todo o Mato Grosso do Sul com as suas opiniões, com os seus pontos de vista. Ele que está interagindo sempre com a política, é um cientista político na verdade, e nós estamos ouvindo no Brasil todo, muita gente falar sobre isso, sobre aquilo, está aparecendo especialista aí, então nós queremos uma visão de alguém que está aqui na nossa terra. Nada melhor do que um professor Joelson, que todo Mato Grosso do Sul respeita por suas visões e por sua contribuição na geografia. Professor Joelson Paz, seja bem-vindo, obrigado por ter nos recebido, tirado um tempo do seu precioso tempo para nossos internautas. Vamos começar com a palavra que voltou. O que é geopolítica? Bom, primeiramente agradeço, Hélio, pela oportunidade aqui, sempre meu grande amigo aqui, é um prazer recebê-lo aqui na minha casa. Geopolítica é um termo que, na verdade, a geopolítica ela não é de fato uma ciência, ela na verdade ela trabalha dentro de algumas ciências como as ciências geográficas, a qual eu atuo, ciências políticas e tudo mais, mas deveria ser uma ciência, pois é algo muito rico, pouco conhecido, pouco trabalhado nas escolas, faculdade também é muito pouco trabalhado, muitas vezes fica pro final digamos assim, do curso que a pessoa possa fazer. Mas a geopolítica, de fato, ela é a questão estratégica, né? A relação de poder entre os Estados-nações, ou seja, entre os países, né? É a questão da relação de um país com o outro, envolvendo a questão econômica, cultural, religiosa, a questão do tratamento que você tem. São articulações que os países fazem, elas mudam, elas são mutáveis de tempos em tempos, né? A geopolítica da época, por exemplo, de Jesus Cristo, com a geopolítica de agora, passou por várias mudanças, né? E ela vai se arranjando e se reagendando de acordo com o que vai mudando o mundo, né? Mas geopolítica, de fato, é esse trabalho de análise do poder mundial, que pode ser também, que tem uma influência regional também para nós. Bom, eu sou leigo no assunto, a minha área é outra, mas eu poderia falar, então, de uma forma mais simples, que é o espaço de cada um dentro do seu quadrado. São as relações de cada país, de cada estado-nação entre si, né? A geopolítica, a primeira, se você me permite, eu até tive que anotar, porque são tantos geopolíticos, né? Mas o primeiro deles que citou é o grande geopolítico que é um militar, né? Rudolf Gehlen, né? Ele é um sueco. Tivemos o Karl Rushford, um alemão, Alfred Meynman, que é um americano, né, dos Estados Unidos, Frederick Hatzel, que esse eu conheço bastante. O tema geopolítica. Sim, em vários períodos da história, né? Legal. E um que eu gosto muito também é o Ralph de Mackinder, da Inglaterra, que trabalha essa questão da geopolítica, sobre essa articulação que os países têm e têm que ter, né? Porque a geopolítica ela determina os bons relacionamentos, né? As estratégias de expansão de um país no sentido econômico, não de questão de invasões, como, por exemplo, pregava Hatzel, né? Que o expansionismo, o espaço vital, que foi uma política adotada pela Alemanha, né? Na faculdade, um professor sempre falava para nós o seguinte: não existe nação amiga, existe nação que se respeita. O que quer dizer isso? Bom, é a questão da individualidade, a questão cultural, né? Nós, por exemplo, nós somos um país aqui do continente sul-americano, porém nós somos um país totalmente diferente, inclusive dentro do nosso próprio território. Sim, né? Se nós pegarmos a população da região norte, nordeste, centro-oeste, o sudeste, o sul, e eu estava ontem pensando aqui, conversando aqui em casa, sobre uma outra região que nós podemos chamar, essa região indígena, né? E parece que é um povo que é fora do nosso contexto, mas que não, é um povo, o primeiro povo, é o verdadeiro brasileiro, que são os nossos indígenas, né? São várias regiões que falam línguas diferentes, porém um povo só. E essa discussão, essa reorganização que existe no território, no sentido de você convergir para um bem comum, é isso que acontece entre as nações. Nós trabalhamos em prol, por exemplo, os paraguaios, os bolivianos, os venezuelanos e todos os povos. Tem sua realidade, tem né? sua realidade, cultura, porém, religião. isso. E nós temos que respeitar essas especificidades que cada povo tem e trabalharmos junto para que cada um busque os seus objetivos. Professor, com a sua experiência e com o seu conhecimento, fala pra gente uma forma bem resumida, assim, não resumida não, desculpa, uma forma bem simples para que a gente entenda por que está acontecendo essa guerra Rússia-Ucrânia.
Bom, a questão dessa disputa, na verdade, né, porque até agora, entre aspas, eu nem chamo de guerra, né? Na verdade, eu chamo, na verdade, de uma tática de defesa, se pode se dizer assim, né? Mas tem que se explicar primeiro. A Ucrânia, até então, era um país de pouca expressão mundial, né? O que era a Ucrânia antes desse conflito, né? Nós pouco ouvimos falar em 2014, quando a Rússia tomou a região da Crimeia, ao sul da Ucrânia. Sim. E agora a Ucrânia volta a esse cenário. A Ucrânia foi na verdade, destaque alguns anos atrás, entre aspas, de forma até irônica, quando elegeu o presidente atual que está lá. Volodymyr... Era um humorista que fazia papel de um presidente meio doido, né? Isso, e aí acho que ele se empolgou tanto que acabou se candidatando a presidente e o povo elegeu, né? E aí, essa questão de... Só que nós temos que entender o quê? Qual é o enredo em que a Ucrânia se está envolvida hoje? A Ucrânia hoje, ela é um país que é um reduto dos grupos extremistas mais radicais da Europa. Os neonazistas, como, por exemplo, o Prevtsekno, os Svoloboznas. Então, existem vários outros grupos tantos. Esses grupos são aceitos lá dentro, são recebidos? Isso é a grande questão. Eles fazem parte, inclusive, do governo. Do governo. O Svoboda, por exemplo, ele está dentro do governo, não do governo que eu digo, do atual presidente, mas ele faz parte do Congresso da Ucrânia.